O maior torneio do reino vai acontecer em alguns meses, com os melhores cavaleiros gigantes do mundo. Todos estão treinando duro para conquistar o título de maior piloto de gigantes. Mas tem um garoto que passou esses meses só dormindo e comendo carne de goblin, enquanto via todo mundo treinar. Todo mundo acha que ele já aceitou a derrota e só está ocupando espaço. Até o general pensa que ele faz isso pra zombar e quer expulsar o garoto. No dia do teste, anunciaram que a primeira fase é um vale-tudo, então os cavaleiros se uniram para eliminar o garoto que nunca treinou, porque ele era uma vergonha para eles. Eles o cercaram sem ter para onde correr. Ele sorriu e socou tão forte que o gigante do cavaleiro voou longe. Os outros tentaram a sorte atacando de uma vez, mas ele estava pronto e os derrubou um por um, sem levar um único golpe. Um dos cavaleiros o observava e decidiu atacar. No momento em que o soco atinge o peito do gigante do garoto sonolento, o cara congela, porque o gigante nem se mexeu. Ah, merda! Quando ele avança e devolve um soco na barriga do cavaleiro, o gigante voa e cai, completamente derrotado. O garoto que nunca treinou derrotou todos eles, um por um, e se tornou o mais forte piloto de gigantes. Todos ficaram em choque, sem entender como ele ficou forte sem treinar. O nome desse garoto é Kangain, e ele nem sempre foi assim. Alguns anos atrás, ele era só um mendigo que apanhava todo dia de valentões por ser um ninguém. Até que um dia, ele se cansou e quis desistir da própria vida. Em seu último suspiro, ele se lembrou da vida passada e que era um campeão do Mr. Olympia. Mas como sempre nessas histórias, o Truck Kun aparece e pum, ele foi parar neste mundo. Um homem o salvou de se afogar e o levou para casa. Além disso, deu-lhe comida e trabalho para que pudesse construir a própria vida. Ele também começou a treinar usando o conhecimento que despertou de sua vida passada. Alguns meses depois, ele está no meio da multidão, só mais um plebeu como todos os outros, assistindo ao início do teste anual. Todo garoto tem a chance de tentar levantar a famosa pedra demoníaca. Quem consegue levantá-la deixa de ser plebeu e se torna um cavaleiro. Quem tentava e falhava levava um choque elétrico quase letal da pedra, então todos tinham medo até de tentar. No meio da multidão estava nosso protagonista, com a mão levantada, pedindo para tentar a sorte, o que surpreendeu até o oficial. Ele subiu no palco, colocou as mãos na pedra e deu tudo de si, seu corpo inteiro sendo dilacerado pela energia, e ele levantou a pedra. Todos ficaram em choque, sem conseguir acreditar que alguém finalmente tinha conseguido. O garoto solta a pedra e se apresenta. Kang Gion. Algum tempo depois, ele foi homenageado pelo rei e se tornou um cavaleiro do reino. Kang jurou sua lealdade em voz alta na frente de todos. Como presente, ele recebeu uma espada mágica encantada para futuras missões. Quando chegou a hora de escolher seu escudeiro, ele chamou o Capitão Davis, o único adulto que cuidou dele depois que seus pais morreram. No dia seguinte, o Capitão Davis entra em seu quarto avisando que o trem está prestes a partir. Todos da vila o parabenizaram. Ele é o primeiro plebeu a mudar de vida. Correndo em direção ao trem, ele encontra um homem muito musculoso e poderoso. Este é Couts Black, o responsável por eles. E agora sua jornada começa. 5 dias de viagem até chegarem à base de treinamento dos Cavaleiros Gigantes. Durante a viagem, Couts jogou uma pedra mágica no colo de Kang e mandou ele fazer 30 repetições. Depois de algumas horas, ele finalmente terminou o exercício completamente exausto. Couts disse que ainda há um longo caminho para desbloquear o poder mágico e mandou ele fazer mais 30 repetições. Kang não entendeu muito bem e voltou a fazer o exercício. A cada repetição, ele sentia seus músculos se rasgando. Em certo ponto, um fluxo de poder mágico começa a correr pelo seu corpo, se espalhando por cada centímetro dele e até aumentou seus atributos. Couts ficou chocado ao vê-lo desbloquear o poder com apenas um dia de treino. A viagem estava indo muito bem, mas isso não vai durar muito. Depois de mais um dia, David diz ao garoto para cuidar melhor da sua resistência e parar de treinar tanto, mas ele é ignorado. Pensando consigo mesmo, o protagonista diz que a magia que antes parecia um fio fino engrossou em algo como uma teia de aranha. Ele termina a última repetição e, respondendo ao homem, diz que esta é a hora perfeita para treinar. Descobrimos que toda vez que o garoto usa magia, ela consome sua força de vontade. Então, à medida que essa força de vontade aumenta, fica mais fácil usar magia num ciclo sem fim. Feliz por ter atingido o nível 21 de poder mágico, ele senta para descansar e pensa no quanto ficou mais forte. Mas o problema atual dele é que toda vez que seu poder mágico se acumula, partes do corpo, como células de gordura ou músculo, começam a ser destruídas, e como um fisiculturista orgulhoso, ele não pode deixar isso acontecer. Depois de um tempo, o capitão fica aliviado por respirar normalmente de novo. Diferente de Dion, que está irritado por não estarem mais na zona de alta gravidade. Então algo começa a acontecer, e o motorista os avisa que foram emboscados por goblins. Acontece que durante a Grande Guerra, deuses, demônios e dragões cheios de ódio se mataram, e por causa desse massacre, seres amaldiçoados nasceram. Nosso garoto fica animado quando percebe que finalmente vai ver monstros de perto. Vemos as criaturas avançarem direto na carruagem. O cara descobre que os inimigos têm 700 de poder mágico, e a força física deles é 10 vezes a de um homem normal. Além disso, seus corpos soltam um tipo de vapor como se tivessem acabado de sair de um forno. O motorista pega uma arma e começa a atirar. Um goblin cai, mas se levanta na hora, mesmo depois de levar um tiro na cabeça, e agora está tipo 20 vezes mais irritado. Couts se levanta e mostra suas garras, tipo Wolverine. O homem abre a porta com um sorriso, e o protagonista percebe que estava viajando com um monstro de verdade. Avançando, o cavaleiro derruba vários inimigos de uma vez.
Gritando, Kang diz que não esperava menos de alguém de classe preta. O motorista avisa que as árvores estão tremendo violentamente, e todos percebem que um bando inteiro de goblins parece estar fugindo de outra coisa. Então um ogro enorme irrompe das árvores, e ao lado dele as outras criaturas parecem baratas. Depois de verificar e ver que o monstro tem 15.000 de poder mágico, nosso garoto se pergunta se isso é algum tipo de piada. O cavaleiro ordena que a carruagem mude de direção e então diz ao motorista para voltar para o convés superior e usar o canhão de artilharia pesada. Assim que está em posição, o homem começa a atirar. O problema é que há goblins demais. Eles começam a cair assim que são atingidos, mas o ogro continua avançando sem parar. Kautz diz que vai traçar uma linha para impedir que sejam pegos. Pensando bem, John percebe que, não importa o quão forte um cavaleiro seja, lutar contra um ogro é insanamente perigoso. O líder aparece e diz ao garoto para pegar seu pacote de impulso. Nosso garoto faz isso e pergunta se há algo que possa fazer para ajudar. Com um olhar sombrio, o cavaleiro diz que a melhor ajuda é ficar dentro da carruagem, porque ele precisa chegar sem um único arranhão. Depois de colocar uma espécie de armadura e pegar uma espada, Black começa a brilhar verde. Antes de sair, ele diz ao motorista para proteger a carruagem. Aconteça o que acontecer. O motorista diz que entendeu. Enquanto se pergunta como o líder pode controlar o vento daquele jeito, descobrimos que só alguns cavaleiros despertam poderes sobrenaturais e Kang é um deles. O motorista diz que a vitória está basicamente garantida e comemora enquanto continua atirando. Voando, Kautz consegue se aproximar do ogro e depois de pousar atrás dele, manda-o cair para frente. O monstro obedece, balançando seu porrete enquanto se vira. De volta à carruagem, o protagonista e David ficam chocados com a velocidade do líder. Tão rápido que o ogro nem consegue acompanhar. O cavaleiro consegue lutar contra vários inimigos ao mesmo tempo, e os goblins começam a fugir. Animado, ele diz que agora o jogo de verdade está prestes a começar. O monstro ataca várias e várias vezes, mas acaba levando um golpe na perna. Quando nada acontece, Black parece preocupado. De repente, o corpo do oponente começa a inchar, e ele libera toda a sua raiva, o que aumenta sua velocidade explosiva. Depois de desviar mais algumas vezes, o cavaleiro é pego de surpresa, assustando todo mundo. Vemos um goblin que não fugiu e ainda está perseguindo a carruagem. Em pânico, o motorista atira de novo e de novo, gritando para ele não se aproximar, até que finalmente uma bala o atinge em cheio, mas o monstro ainda consegue se agarrar à estrutura do veículo, mesmo ferido. Largando a arma, o homem começa a golpeá-lo com um machado. Lá dentro, Kang pensa que se ele não agir agora, tudo estará perdido. O motorista começa a gritar por ajuda e o protagonista corre para pegar sua espada. Ele sobe as escadas correndo. Quando vê o que está acontecendo, decide concentrar todo o seu poder mágico em um único golpe. Voltamos ao cavaleiro que mal escapou de um golpe fatal, gritando. Ele diz que agora é a vez dele de ir com tudo. Fogo começa a jorrar da parte de trás de sua armadura, e o cara sai voando. Enquanto isso, ele continua atingindo o ogro em diferentes pontos. Chegando de novo, Kautz avisa que ainda não acabou, mas nosso garoto continua avançando, atacando com toda a sua mana. Sua espada, brilhando um azul intenso e profundo, atinge direto o pescoço do Goblin. Gritando, o motorista tenta se afastar do corpo da criatura. O plano do cavaleiro também funciona, e ele consegue impedir que o monstro se aproxime mais da carruagem. Quando voltam para a carruagem, ficam chocados ao ver que o garoto usou energia amaldiçoada, sorrindo como um maníaco. John não consegue esconder o quão animado está por ter drenado toda a sua mana. Lá dentro, o líder enfaixa a própria cabeça, pensando como é estranho um novato ter derrubado um Goblin, mesmo tendo tido contato com uma pedra amaldiçoada por menos de uma semana, e se pergunta se o garoto pode ser um gênio. Nosso garoto se vira e pergunta o que vão fazer com o corpo da criatura. Colocando o chapéu de volta, o homem diz que ele pode fazer o que quiser com ele, até vendê-lo no centro de treinamento. O protagonista fica chocado ao ouvir que a carne de monstro não apodrece e pergunta se isso significa que ele pode comê-la. Balançando a cabeça, o cavaleiro diz que o boato de que comer carne de monstro aumenta a energia amaldiçoada é falso, porque ele tentou uma vez e tudo o que conseguiu foi uma dor de estômago. Ainda assim, o garoto diz que vai ficar bem. Enquanto pensa como é bom ter acesso a uma janela de informações nutricionais, vemos que a carne de Goblin, entre outras coisas, tem um ingrediente-chave para a energia amaldiçoada, basicamente como um tipo de proteína. Tentando não se importar, o líder diz que não é problema dele se o garoto vai ter intoxicação alimentar ou não. Depois de assar um pedaço para neutralizar as toxinas, nosso garoto percebe que o cheiro é horrível, mas lembrando que não bebia shakes de proteína na vida passada pelo sabor, ele decide comer mesmo assim. Segurando a respiração e engolindo de uma vez, David aparece e pergunta quem diabos come carne de monstro. Rindo, Black diz que o garoto provavelmente sente que está mastigando sola de bota, sem saber que John, na verdade, acha o gosto incrível. Depois de assar mais 2 pedaços, ele oferece um pouco ao capitão e ao motorista, dizendo que não podem julgar só pelo cheiro. Levantando-se, o cavaleiro pede um pedaço e diz que vai experimentar, o que faz os outros 2 caras decidirem comer também. Alguns segundos depois, todos ficam chocados com o sabor da carne, que é de altíssima qualidade. Em sua cabeça, o líder pensa que é tão divina que parece feita por seres celestiais. Enchendo a boca, nosso garoto diz a eles para comerem com moderação, porque não há mais para compartilhar, apesar do balde cheio bem ao lado dele. Gritando, Kautz finalmente revela seu nome e diz que o garoto pode chamá-lo assim agora. Feliz, ele diz que vai pegar outro Goblin para assar mais carne assim que chegarem aos campos de treinamento. Vemos as carruagens passando por uma área meio perigosa.
Lá dentro, o protagonista continua treinando, expandindo sua energia amaldiçoada um pouco mais a cada dia. O cavaleiro diz que ele é um monstro, e quando perguntado se disse algo, ele nega. Curioso, o garoto pergunta se, quando esta missão acabar, o homem voltará ao seu trabalho original, como candidato a cavaleiro gigante, já que ele é de classe preta. Depois de alguns minutos de silêncio, Kautz admite que foi demitido, porque durante uma missão, o reino de Hogat os emboscou. Ele ignorou a ordem de recuo para salvar um amigo. No final, ninguém foi salvo e o gigante foi destruído. Então ser demitido foi inevitável. Ele também diz que ter um gigante tirado de você é tão devastador quanto um pássaro perder suas asas. Então o garoto precisa ser muito cuidadoso e nunca cometer esse erro. Vendo o cavaleiro se afastar, nosso garoto sente uma certa nostalgia, mas ainda assim decide ignorar o pedido para parar de treinar naquela noite. Quando questionado, ele diz que está só alongando. David manda ele colocar as roupas. De repente, algo chama a atenção dos dois, e eles olham pela janela de boca aberta. Vemos trabalhadores tentando alinhar algo, e descobrimos que a viagem acabou, e que este é o centro de treinamento de cavaleiros gigantes. Olhando de cima da carruagem, Kang reconhece o gigante chamado Colossus, abençoado com o poder divino. Kautz sai e mostra um documento provando que o garoto é um cavaleiro escolhido pelo barão. Vendo um gigante de perto, o protagonista percebe que ele tem o tamanho de um prédio de 3 andares, parecendo mais uma besta viva do que uma máquina. Um homem de cabelos brancos sai de dentro do gigante. Seu nome é Rafael White, e sua energia amaldiçoada é de 2.973 pinos. Em sua cabeça, nosso garoto calcula que os atributos do cara estão no mesmo nível de cavaleiros veteranos. Aproximando-se, o homem pega o documento e ordena que todos os recrutas formem uma fila reta. Dion corre para ocupar seu lugar e se pergunta quem são as pessoas sentadas nas arquibancadas. Os operadores dos gigantes começam a apostar em quantos novatos realmente vão conseguir. Rafael dá as boas-vindas a todos e se apresenta como instrutor de treinamento. Então ele diz que o desempenho dos garotos é o que vai decidir o quão longe eles vão. Atordoado, o protagonista pensa: espera, o teste de entrada é entrar em um gigante e decolar? Todos começam a reclamar que ninguém os avisou, enquanto os espectadores riem. Sem dizer uma palavra, Kang tenta conter sua raiva e jura que um dia vai mastigar todo mundo que está rindo. Alguém se aproxima e pergunta se ele é da periferia por causa do rosto irregular. Ele olha e encontra uma jovem que se apresenta como Rowan Yellow. Totalmente cativado, ele se apresenta também. Então a cavaleira explica que decolar significa entrar no gigante, sincronizar com ele e ativá-lo. Ela diz que só está explicando porque imaginou que um garoto que cresceu pobre não saberia disso. Babando um pouco, o protagonista se pergunta se isso conta como um primeiro encontro, mas a garota o impede de se aproximar e continua explicando. Ela diz que quando você coloca a mão no chão da cabine, a energia amaldiçoada do piloto se sincroniza com o gigante e a ignição começa. Então, nesse momento, ele tem que suportar a pressão e se levantar se quiser passar. Ele pergunta mais sobre a sincronização e descobre que o gigante se move do jeito que ele se move e os olhos do grandalhão serão os olhos dele. Tentando ser positiva, Rowan diz que tem certeza de que tudo vai ficar bem. Ele a agradece e pergunta como ela sabe de tudo isso. E ela diz que a família dela é muito ligada em educação. Então ela acrescenta que ele deveria assistir à competição, porque 4 pessoas, incluindo os dois, são fortes. Vemos Kurod, que é enorme, e Harklux, que parece ter uma tonelada de energia amaldiçoada e foco sério. No palco, o instrutor diz a todos para lembrarem que há uma chance de se machucarem ou até morrerem durante o processo, por causa da pressão que atinge quando a decolagem começa, então precisam manter a calma e se autoavaliar para saber a hora de tirar a mão e parar. Ele diz que só os melhores podem se tornar um cavaleiro gigante, e ninguém deve ter vergonha se falhar. É revelado que os gigantes são armas que imitam deuses, já que são construídos a partir de seus corpos e conhecimento. O primeiro candidato coloca as 2 mãos no chão. Ele começa a ficar animado quando percebe que está funcionando. Observando, o protagonista diz que isso lembra das técnicas de respiração que pilotos de caça usavam em sua vida passada para lidar com a aceleração da aeronave. Dentro do gigante, o cara começa a gritar enquanto seus olhos reviram. Depois de alguns minutos, ele tira as mãos, implorando para parar. Rafael diz que, mesmo tendo desistido, ele já ganhou o título de cavaleiro por entender o quão preciosa é sua vida. O cara é carregado para fora. Vendo isso, nosso garoto pensa que todo mundo ali deve ter levantado pedras demoníacas como ele, mas mesmo assim ainda estão lutando muito. Então é a vez de Korod. Ele começa o processo e tenta suportar a pressão, e como se esperaria de um candidato forte, a decolagem é um sucesso. Ele levanta o braço e o gigante faz o mesmo. Pulando, o instrutor decide montar em um dos grandalhões e, parabenizando Kurod, diz a ele para bloquear seu ataque. Todos ficam chocados e começam a perguntar se o cara realmente vai atacar um aluno. Provando que sim, Rafael começa a correr e, assim que está perto o suficiente, dá um soco e acha hilário quando Korod cai no chão. Em sua cabeça, Kang se pergunta qual era o sentido daquilo, e rapidamente decide que é uma tática para esmagar a moral dos novatos logo de cara, então ele vai ser o primeiro a mostrar com quem eles estão lidando. O próximo cara é chamado, e depois de alguns minutos os espectadores dizem que ele provavelmente deveria desistir. De repente, o garoto cai de cara, e todos começam a gritar que é uma emergência. Os cavaleiros brancos sobem rapidamente no gigante para tirá-lo, e um deles volta para anunciar que ele morreu. O protagonista se pergunta se ele realmente consegue fazer isso, e percebe que a atmosfera inteira mudou, porque os que ainda restam são aqueles que as pessoas veem como fortes e corajosos, o tipo que não tem medo de falhar. Harklux decide que será o próximo, e se aproxima como se fizesse isso todo dia. O gigante acende em 1 minuto e 40 segundos, e todos aplaudem o sucesso do garoto, incluindo Rowan, que olha para Gion e diz:
Eu te disse que ele era bom. O Ruivo começa a se preparar para se defender do golpe de Rafael, que está chegando a qualquer segundo. Ele bloqueia um chute e o instrutor ri e ataca de novo. Mas desta vez ele acerta 4 golpes limpos seguidos até o garoto cair no chão. Elogiando sua resistência, ele chama o próximo, apagando todo aquele sucesso arduamente conquistado, o que para o protagonista é simplesmente ridículo. Irritado, ele jura que fará Rafael provar uma amargura tão grande que ele nunca vai esquecer. David, nas arquibancadas, de repente é esbarrado por alguém. Um cara o chama de velho e pede desculpas rindo. Mais à frente, os dois idiotas começam a falar sobre como o homem parece velho demais para ser um escudeiro, e como o cavaleiro que o escolheu deve ser louco. Furioso, o capitão manda eles repetirem o que disseram. Não ajuda em nada. Sentados um pouco mais à frente, 2 caras repreendem os idiotas, mas o garoto de camisa amarela fica agressivo, dizendo que é escudeiro de um cavaleiro branco, e que este lugar é uma selva, o que significa que fracotes como ele deveriam apenas se ajoelhar. O segundo pai do protagonista se pergunta se estar ali é pior do que trabalhar 15 horas seguidas numa fábrica, então ele se lembra de pessoas caindo mortas na fornalha de fundição, porque ele realmente acredita no potencial de seu cavaleiro. Ele grita com os valentões que o primeiro lugar não será deles. Sem hesitar, ele sugere uma aposta. Mesmo rindo, os escudeiros concordam, porque as moedas de prata cobririam um mês inteiro. O velho não consegue acreditar, como eles gastam 5 moedas em um mês, sendo que é o dinheiro que ele economizou a vida inteira. Mesmo assim, ele decide apostar tudo o que tem, lembrando o esforço do garoto. Kautz observa tudo de longe. Enquanto isso, Rohan fala sobre os outros cavaleiros, os que ficaram em primeiro e segundo nos testes de entrada. Um se chama Garroy Yellow, que aguentou 1 minuto inteiro contra Rafael. E a outra, ou melhor, a outra, é Helena Yellow, que não só durou mais, mas tentou contra-atacar e até forçou o instrutor a recuar. Confiante, a loira diz que a estrela do dia será ela. Verificando os status da garota, 573 de energia amaldiçoada. Nosso garoto percebe que ela é forte, mas ainda está abaixo dos outros dois, o que significa que, para vencer, ele terá que contar com sua habilidade. Depois de prender o cabelo, a cavaleira inicia o processo e faz o lançamento em 1 minuto e 20. O instrutor parte para o ataque, mas ela desvia lindamente. Após 45 segundos, ela consegue se defender de 17 ataques até ser finalmente derrotada. Pronto, Kang pensa consigo mesmo que no momento em que Rafael se mover, o jogo estará basicamente acabado por causa de toda aquela experiência, e ele se pergunta se pode mudar isso. Com sua energia amaldiçoada em 107, o garoto decide se alongar. Pensando em como o crescimento de sua energia parou assim que ele chegou às centenas, o instrutor o chama, e ele tenta focar no fato de que uma luta não é apenas números. É também acertar o tempo dos ataques e ter um pouco de sorte. Então sim, vencer é possível. Jinyan finalmente entra no gigante e todos os seus amigos parecem nervosos. Lá dentro, ele sente cheiro de suco de morango misturado com ferro e óleo. A porta enorme se fecha. Mesmo sendo super apertado, nosso garoto diz que parece estar em um universo sem fim além da escuridão. Sem nenhuma instrução, ele respira fundo e começa a se abaixar. Algo começa a acontecer quando ele coloca as 2 mãos no chão. Sentindo a pressão, ele diz que é muito parecido com fazer agachamentos com 200 quilos. Ele começa a respirar fundo enquanto contrai o abdômen inferior para aguentar o peso. Depois de alguns segundos, o protagonista percebe que há algo mais acontecendo do que apenas a sensação física. É como se sua alma estivesse sendo arrastada para as profundezas. Então ele percebe que o gigante o está puxando com uma força tipo vácuo. Mantendo-se firme, ele decide deixar cada última gota de mana ser sugada de seu corpo, até que de repente, ele finalmente sente o coração do gigante. Determinado, Jian decide puxar tudo de uma vez sem desperdiçar energia, e depois de muito suor e gritos, os olhos do grandalhão se acendem, e todos celebram o fato de ele ter conseguido em menos de 1 minuto. Lá dentro, o jovem fica impressionado com a forma como a visão do gigante preenche toda a sua visão. Ele diz que se sente libertado de um corpo humano frágil e fraco, o que significa que essa é sua chance de pegar Rafael desprevenido. Já que Rafael está ocupado admirando seu próprio sucesso, lembrando que sua força de vontade é mais forte que a de Rohan, ele decide liberar uma enorme quantidade de poder de uma vez, levando suas reservas de mana ao limite absoluto. Os outros cavaleiros comentam como o que Jian fez é insano, especialmente para alguém que está lidando com a pedra amaldiçoada há menos de 1 semana. De repente, algo chama a atenção do rapaz. Vemos que o instrutor está prestes a decolar em 10 segundos, mas o protagonista está determinado a atingi-lo primeiro. Quando Rafael diz que podem começar, já é tarde demais. Com um golpe, seu gigante se choca com força contra o chão. O mesmo acontece com Kings. Detritos voam em direção à multidão, e os olhos de todos se arregalam, porque um aprendiz que acabou de entrar em um gigante pela primeira vez conseguiu derrubar White, um candidato a cavaleiro gigante. Lá dentro, o instrutor está parado, de boca aberta, sem acreditar. Enquanto isso, nosso garoto sai do robô, sabendo que se White se levantar, ele será atacado. Então ele encerra a luta ali mesmo, sem dar chance para um contra-ataque. Um cavaleiro pergunta se o garoto vai mesmo fugir depois de uma jogada tão sorrateira e covarde. Os outros se amontoam gritando que vão lhe dar uma lição. Inventando uma desculpa, nosso garoto diz que sua mana acabou, mas isso não faz nada para acalmar os puxa-sacos do Rafael. Vendo a fila de cavaleiros, os espectadores dizem que o dia está ficando bem selvagem. Gritando, Dave tenta avisar o garoto. O garoto se vira e pergunta se aquilo é algum tipo de celebração em grupo e se eles não estão sendo um pouco dramáticos. O gigante do instrutor bate a mão no chão e ele ordena que todos parem.
Com um único salto, White sai do robô e, encarando o protagonista, pergunta seu nome. O garoto se apresenta e o homem se vira dizendo que não vai esquecer isso, então diz aos outros para colocarem o garoto em mesmo putos, os caras decidem deixar pra lá e seguir seu mestre. Aliviado, Kang senta no chão e diz que lutar contra algo pesado o suficiente para te matar em um instante é aterrorizante, mas também emocionante, porque quando sua mana acaba, o mundo inteiro muda, fazendo seu corpo e mente desaparecerem, quase como tocar um deus. Olhando pra Kautz, ele decide que em uma segunda vida não há nada a perder, então vai arriscar tudo o que tem. Vemos os caras que fizeram uma aposta com o capitão se perguntando como um novato pôde fazer aquilo. Um deles se vira e diz: talvez tenha sido só sorte. Quando perguntado sobre a aposta, o escudeiro de camisa vermelha diz que se o velho vier cobrar, eles podem simplesmente bater nele. Concordando, o outro cara diz que nesse caso, todos deveriam sair dali o mais rápido possível. Mas infelizmente para eles, alguém não está muito disposto a deixar isso acontecer. Apresentando-se, Kautz assusta os valentões que congelam ao perceberem que estão diante de um cavaleiro negro. Rindo, o homem diz que já dividiu algumas refeições com David e até andou de carruagem com o velho, então seria melhor se os moleques seguissem as regras do jogo. Morrendo de medo, o grupo começa a pensar em como sair dessa. Enquanto o homem fala sobre o que é capaz de fazer com um belo sorriso no rosto, os valentões saem correndo em direção ao capitão, prontos para entregar até as roupas do corpo, se ele quiser. Sozinho, o cavaleiro se lembra do passado e nos leva com ele, de volta ao dia em que a emboscada aconteceu e todos foram forçados a evacuar. Um dos soldados diz a ele para se apressar e entrar no bunker logo, mas ele decide não ouvir e segue para o outro lado enquanto todos gritam seu nome e mandam ele voltar. Dentro do gigante, o cavaleiro reza para que alguém aguente só mais um pouco, mas é tarde demais. No dia seguinte, o líder o lembra que quebrar as regras tem consequências e diz que desafios como aquele terminam em demissão. Sem mais o que fazer, Kautz simplesmente aceita e vai direto para seu gigante. Pedindo desculpas, ele diz que não pôde proteger ninguém e os agradece pelo tempo em que foram parceiros. De volta ao presente, David fica chocado ao ganhar 90 moedas de prata, e com os olhos brilhando, diz que pensou que ia perder tudo por causa de uma aposta estúpida. Tian se aproxima e pergunta de onde veio todo aquele dinheiro e quem eram aqueles caras que estavam saindo. Sorrindo, o velho lhe entrega 45 moedas de prata e diz que cavaleiros geralmente têm dinheiro sobrando por todo lado. De repente, um soldado aparece e diz que está ali para escoltar o garoto até o quartel. Nosso garoto pede para ele esperar um minuto e vai até o cavaleiro negro, que está sentado ali se perguntando se as coisas poderiam ter sido diferentes. Virando-se, o homem diz que sua missão termina ali. Mesmo sem ter certeza de qual será a resposta, o protagonista decide tentar assim mesmo e pede a Kautz para se juntar a ele. Furioso, o cavaleiro pergunta se o garoto perdeu a cabeça. Para provar que não, o menino entrega o dinheiro que acabou de receber como adiantamento e diz que o fará pilotar um gigante novamente. Cobrindo o rosto com a mão, o homem diz que já desobedeceu ordens uma vez e nunca mais poderá fazer isso. Mas nosso garoto diz que não existem regras que durem para sempre, e se precisar, ele as reescreverá. Então pergunta se o cavaleiro acredita nele. Descobrimos que, de 500 cavaleiros amarelos, apenas 78 passaram no teste de entrada. Animada, Rowan diz que o lugar sob a torre do escritório do chefe se chama Restaurante do Céu. Enquanto sobem as escadas, os outros alunos estão todos animados para experimentar a comida. No topo, a loira se aproxima da barreira para assistir ao pôr do sol e absorver tudo ao redor. Do nada, um cara grita que é proibido sair da área do restaurante e do mercado. Além disso, você pode comer o quanto quiser, mas se alguém se atrasar, ele fará questão de que vomitem tudo o que comeram. Pensando bem, o protagonista imagina que o menu de mana escura deve ser bom para o crescimento mágico. Vemos que o instrutor reconhece o garoto como aquele que impressionou Rafael. Enquanto todos se servem felizes, há um barulho alto. Gerard, que acabou de jogar Harklux no chão, pergunta se eles não podem comer em paz. O Ruivo pergunta por que ele fez aquilo, mas Gerard manda ele abaixar os olhos e diz que sabe que ele é da burguesia. Putinho, o garoto se levanta e vai lutar, mas erra o primeiro soco e leva um de graça. Olhando para ele no chão, o loiro diz que o garoto deveria saber o seu lugar e que nem todos os cavaleiros amarelos estão no mesmo nível. Isso irrita os outros cavaleiros que começam a se aproximar perguntando quem ele pensa que é. Gerard diz que é melhor eles calarem a boca e volta a bater nas pessoas. Sozinho, ele lida com todos os caras e acerta Harklux novamente, já que ele não conseguiu esconder seu jogo de pés. Com o pé na cabeça do garoto, o valentão diz para todos prestarem atenção, especialmente aqueles que não sabem nem fazer conta, e diz que está prestes a mostrar a eles como realmente é a diferença de classes. Todos rapidamente percebem que é uma provocação direcionada a Kang, que está pensando em outra coisa completamente diferente. No escritório do diretor, Kautz menciona o barulho, mas o diretor diz que é apenas uma pequena briga. Então eles começam a falar sobre o protagonista. O Cavaleiro Negro diz que o garoto nem precisou de treinamento. Ele queimou toda a sua mana em um único instante sozinho. Rindo, o diretor pergunta se ele é da burguesia. Então diz que ele é insanamente talentoso. Mudando de assunto, ele pergunta por que Kautz solicitou novamente a posição de instrutor assistente e se é por causa do garoto. Voltamos ao passado, quando nosso garoto ofereceu para o cavaleiro ser seu escudeiro, mesmo sabendo o que isso significaria. O garoto diz que honestamente não sabe se seu plano vai funcionar, mas que vai começar a descobrir a partir daquele momento. Kautz diz para ele ficar com dinheiro e o chama de gênio. Ele diz que despejar todo o seu poder de uma vez era uma técnica usada pelo lendário cavaleiro gigante Herpingalius.
Já que não havia como o garoto saber disso, significa que ele pode sentir e controlar a energia amaldiçoada perfeitamente. Depois de pensar em tudo o que sabe sobre musculação e perceber que a energia amaldiçoada é uma coisa totalmente diferente, o protagonista se pergunta como ele poderia ter controle perfeito se, segundo o cavaleiro, isso deveria ser impossível. Encerrando a conversa, o homem diz que precisa de mais tempo para pensar. De volta ao presente, o diretor pergunta se ele planeja ficar por perto e ficar de olho no garoto. Então ele lhe entrega o distintivo de instrutor, dizendo que é uma coisa boa. Depois que o homem sai da sala, Kaltz tem um déjà vu. Voltamos à pit area do restaurante, onde Jian percebe que Garou tem 669 de energia amaldiçoada, mais força física 4 vezes a dele e habilidades de combate insanas, o que significa que vencê-lo é impossível. Quando ele vê o garoto tentando escapar, Rowan tenta impedi-lo, mas ele diz que sabe que a loira está fazendo isso apenas porque ele ficou em terceiro lugar no teste e que ele precisa se concentrar em aumentar sua energia amaldiçoada. Sem querer arrumar briga com alguém da elite, nosso garoto começa a verificar a comida, enquanto a loira tenta descobrir por que ele não quer entrar na luta. Ele fica chocado ao saber que precisaria comer 10 quilos de carne de porco para atingir a quantidade certa de energia amaldiçoada e começa a se perguntar por que toda a comida ali tem tanta mana de luz, e o que é espiritualidade. Então uma mensagem aparece dizendo que há um novo status. O cara descobre que ter muita espiritualidade é ótimo para aumentar a resistência a feitiços, mas em excesso, ela entorpece sua energia amaldiçoada, o que basicamente significa que espiritualidade é apenas gordura e mana de luz é apenas carboidratos, os maiores inimigos se você está tentando ficar em forma. Depois de um tempo, todos ficam surpresos ao ver Kang realmente fazendo algo. E acontece que ele largou a comida do restaurante para comer carne de goblin para evitar carboidratos, algo que as pessoas ali ainda não descobriram que deveriam estar fazendo. Enquanto se empanturra feliz, o protagonista diz que vai mostrar a todos o poder de uma dieta adequada. Curiosa, Rowan pergunta se ele realmente vai se satisfazer com aquilo quando o lugar tem todo tipo de comida deliciosa. Quando ele diz sim, ela diz que a dieta de um cavaleiro deveria ter um sabor celestial. Gritando, nosso garoto diz que aquela comida é carregada de carboidratos e é uma bomba calórica total. Mas a cavaleira não tem ideia do que isso significa e fica ofendida enquanto ele diz que não vai compartilhar sua carne. A loira avista o instrutor e lhe conta o que o rapaz está fazendo. Kaltz se aproxima e diz que comer carne de goblin é normal para ele e tenta pegar um pouco. Virando-se, o protagonista diz que uma porção custa 2 moedas de prata, mas para ele será 3, porque na carruagem ele prometeu que lhe compraria uma criatura e não o fez. O cavaleiro grita que é um roubo, mas o rapaz diz que o preço é totalmente justo, já que é ele quem está cozinhando. O homem cede e entrega as moedas, então pede 2 porções. Rowan levanta 2 moedas e diz que não consegue se controlar quando a curiosidade bate. Feliz, nosso garoto serve a todos, incluindo o Capitão David. Observando tudo isso, os outros cavaleiros ficam tipo, que diabos está acontecendo? Algumas horas depois, Kang percebe que precisa de mais carne à medida que sua energia cresce. E nesse ritmo, seu estoque não vai durar muito, especialmente agora que mais pessoas querem um pouco. De repente, ele sente uma sensação estranha de cócegas e se pergunta o que está acontecendo. Já que Kaltz tem o dom do vento, o rapaz pensa que talvez ele saiba de algo e pergunta como ele conseguiu esse poder. O cavaleiro diz que, honestamente, um dom não é algo que você pode simplesmente pegar quando bem entender. Curioso, nosso garoto pergunta se poderia ter sido fogo ou água em vez disso. Mas o homem diz que não, porque o dom corresponde a qualquer desejo que você tenha enterrado em seu subconsciente e ele amava dias de vento desde criança. O rapaz começa a pensar em seu próprio desejo, ficar maior e mais forte e finalmente realizar o sonho que não pôde em sua vida passada. Kaltz explica que você pode melhorar a forma do seu dom porque no início ele só conseguia invocar uma brisa leve, mas com foco e imaginação. Agora ele pode criar tempestades e até fazer seu corpo voar como uma folha. Rowan pergunta por que Jian está tão interessado se você não pode simplesmente conseguir um dom apenas querendo um. Então, mudando de assunto, ela pergunta ao instrutor se ele tem alguma dica para a cerimônia de atribuição de equipamentos. Kaltz diz que na cerimônia eles escolherão um gigante para usar pelos próximos 3 meses. Então você deve escolher aquele que melhor se adapta a você com base em detalhes técnicos, como se as juntas mostram algum desgaste já que isso atrapalha o equilíbrio. A loira o agradece. Do nada, o protagonista grita que finalmente atingiu 2 quilos, o que significa que é hora de comer carboidratos para aumentar suas reservas de energia e encher seu corpo de pura força. Quando ele experimenta a comida do restaurante, fica impressionado com o quão horrível é o sabor e começa a reclamar, enquanto Rowan tenta descobrir se ele gostou ou não. Naquela noite, o protagonista volta para sua cabana depois de ajudar os servos a montar as tendas. Lembrando que Kaltz aceitou sua proposta, ele decide que não pode decepcioná-lo. E pegando a pedra, ele tenta focar e visualizar a verdadeira forma do dom que mais deseja desenvolver. Porque as janelas de status ainda não são suficientes, ele precisa de algo que o ajude durante o treinamento. Algo para equilibrar seus movimentos e mostrar quais músculos estão se desenvolvendo bem e quais precisam de mais trabalho. Seu desejo é poder ver a energia amaldiçoada e a energia espiritual com seus próprios olhos em tempo real, como se seu corpo estivesse constantemente diante de um espelho. Depois de alguns minutos, uma mensagem aparece dizendo que seu dom está começando a evoluir. Jian começa a ver a mana escura que absorveu antes junto com a mana de luz, e além disso, ele agora pode controlar quanta mana absorve.
O rapaz começa a sentir dor e fica feliz com isso porque essa dor é crescimento, enviando proteína para os músculos exatos, o que significa que não há mais desperdício ou ineficiência. Apenas um crescimento puro, brutal, quase demoníaco. Descobrimos que o reino de Rinkal é um lugar hostil e totalmente inadequado para os humanos viverem. Mas mesmo assim, a humanidade conseguiu construir cidades e avançar para novas fronteiras. No centro de treinamento, os cavaleiros se preparam para a cerimônia. Gritando, o Barão Harumbásio se apresenta como o comandante dali e diz que há mais de 300 gigantes naquele lugar. Então, mesmo que seja apenas por 3 meses, todos precisam se lembrar que esses gigantes foram construídos com peças de segunda mão, o que significa que seu desempenho é pior do que os usados no campo de batalha. Ainda assim, a qualidade desses gigantes varia muito, e quando as peças se alinham perfeitamente, você acaba com uma máquina insana. Kaltz pensa que o cara está exagerando, então o diretor diz que essa cerimônia é a chance deles de encontrar o gigante que melhor se adapta à sua mana. Helena é a primeira a ser chamada, já que ficou em primeiro lugar no exame de entrada. Básio diz a ela para escolher com cuidado e que os 3 primeiros colocados irão um de cada vez. Ela para na frente de um gigante e começa a examiná-lo visualmente. De lado, o comandante diz a Kaltz que ela é melhor que Garou, mas ninguém nunca ouviu falar dela, e ele diz que ela definitivamente escolherá o melhor gigante de treinamento. Depois de um tempo, Helena vai para o 10º lançamento e choca a todos ao escolher um gigante com ótimas proporções e blindagem eficiente. Lá dentro ela sorri enquanto todos comentam que aquela máquina é muito melhor que as 10 anteriores. Depois que ela sai e se exibe, é a vez de Dian, que basicamente se tornou um troféu a essa altura, já que todos os cavaleiros estão observando cada movimento seu. Sabendo que não pode vencer a garota e que só conseguirá 2 ou 3 lançamentos, ele começa a andar. Kaltz se pergunta por que o rapaz está andando sem rumo, enquanto os outros ficam irritados com a demora. Descobrimos que o protagonista está verificando a qual gigante sua mana da cabeça reage, já que quanto mais alto o som de inicialização, mais sua mana ressoa. Ele só precisa encontrar aquele que o deixa mais empolgado. Harun pergunta por que o garoto de repente começou a correr, e então vemos todos os cavaleiros começarem a correr também, tentando acompanhá-lo. Até que finalmente nosso garoto para na frente do gigante que faz sua mana dançar. Mesmo sendo feito de peças comuns, o encaixe é perfeito, o que significa que aquela máquina é uma obra-prima. Quando ele inicia o processo de lançamento, percebe que o som de inicialização é completamente diferente. Todos ficam atônitos, se perguntando como isso é possível. Saindo do gigante, o protagonista grita que este é o dele e procura por Kaltz, pensando que ele está um pouco mais perto do que antes. O comandante chama Rafael e o ordena levar o garoto ao limite no treinamento até ele quebrar, porque ele precisa saber se foi apenas sorte ou se eles têm um monstro em suas mãos. Sorrindo, o instrutor diz que estava esperando por isso. Analisando os dados de seu gigante, Dian conclui que, no momento em que ele lançar, será uma extensão de seu corpo, e ele se pergunta se seus colegas de classe se sentem tão poderosos quanto ele. Vemos os cavaleiros observando os reparos. Uma mulher desce do gigante do protagonista e pergunta se ele é o sortudo que vai pilotar aquela máquina. O nome dela é Ren, e ela é a líder da equipe de manutenção responsável pelas unidades de 1 a 10. Ele confirma, se apresenta e diz que sim, ele é um cara de muita sorte mesmo. Ela comenta que o gigante parece normal por fora, mas é fascinante, pois cada peça é perfeitamente compatível. Então ela explica cada componente peça por peça, e o alerta para ter cuidado, porque se o abdômen esquerdo for danificado, ele perderá a capacidade sensorial. Além disso, a seção inferior é onde fica o coração, então ele nunca deve deixar ninguém acertar ali. Kang fica chocado ao saber que sua máquina tem 3 vezes mais poder que as outras unidades de treinamento. Sendo amigável, a engenheira pergunta que nome ele vai dar ao robô. O protagonista diz que está pensando, porque aquilo não é apenas uma máquina. É basicamente um novo corpo. Depois de alguns minutos, ele anuncia que seu gigante se chamará Peitorais, porque é a parte que todo cara tem orgulho de exibir. Todos partem e começam a testar suas máquinas. Rafael grita que, a partir daquele momento, os cavaleiros têm uma semana para se acostumarem com eles. Dentro de seu gigante, Dian percebe que alta potência nem sempre é bom, e começa a tensionar os músculos enquanto tenta reprimir o medo. Depois de testar alguns golpes, ele diz que vai absorver o poder da sua máquina. O instrutor o aconselha a começar com um treinamento repetitivo mais leve, porque é melhor construir um poder constante e confiável do que gastar toda a sua força de uma vez. Nosso garoto agradece pela dica, mesmo sabendo que a energia mágica é como músculos, cresce mais rápido. Não vendo mais o cavaleiro, o instrutor decide voltar ao que estava fazendo e depois de alguns agachamentos ele começa a correr. Os espectadores perguntam se fazer aquilo não é basicamente autolesão, apontando para Harklux, que está fazendo flexões. Rafael diz para o garoto pegar leve, e pergunta se toda essa determinação apareceu depois que ele apanhou do Garrett. Harklux nega e diz que na verdade estava apenas curioso para saber por que não conseguiu acertar um golpe no loiro. O instrutor diz que, se o garoto se sair bem, ele poderá se vingar das pessoas que o subestimam com o dobro da força. 7 dias depois, todos os cavaleiros se reúnem. Em cima de sua máquina, Rafael diz que apenas aqueles que chegarem ao fim sem serem eliminados ganharão o sobrenome White, e se tornarão candidatos oficiais a Cavaleiro Gigante. Descobrimos que, a partir de então, haverá 4 critérios de avaliação: resistência, progresso, lidar com inimigos difíceis e atitude. O primeiro mede quanto tempo eles conseguem permanecer em combate sob condições extremas. O segundo foca em quão rápido eles conseguem passar pelos inimigos. O terceiro avalia como eles respondem a oponentes que parecem imbatíveis. E o quarto analisa seu potencial e mentalidade de treinamento. Então, eles precisam de pelo menos 60 pontos em cada categoria para passar. Mas se marcarem 100 pontos, uma categoria inteira é dispensada.
O instrutor diz que ninguém nunca conseguiu isso e explica que no primeiro exercício, os cavaleiros têm que correr até uma bandeira a 1 quilômetro à frente. Todos parecem super confiantes e começam a correr. Mas Kang percebe que não é tão fácil quanto parece. Rafael derruba um aluno e diz que os fará sentir o peso que os deuses devem carregar. Pensando bem, nosso garoto percebe que, além de vencer todos os outros, ele também terá que passar pelo Cavaleiro Branco. Rafael continua derrubando gigantes enquanto os provoca, chamando-os de fracos, o que significa que os instrutores nunca planejaram deixá-los passar desde o início. Vemos um cavaleiro vomitando enquanto é espancado sem piedade pelo cara de cabelo branco. Então o instrutor ordena que o garoto se levante para aprender a voar. Observando o caos, Jian diz que desse jeito todo mundo vai falhar. Jirou está na frente, dizendo que tudo o que você precisa fazer é ler o fluxo do jogo e não lutar contra os Cavaleiros Brancos. Enquanto corre, ele diz que o teste mostrará quem é mais ágil e quem tem melhor julgamento, porque só correr naquele lugar já é difícil, então lutar contra um instrutor é perda de tempo. Vemos que ele está quase no destino. O cara com a bandeira parece surpreso e estende a mão, mas quando Jirou se prepara para pegá-la, ele é jogado com força no chão. Do impacto, ele começa a vomitar, enquanto o instrutor diz que você não abandona sua equipe. Zero diz para o homem esperar um segundo e parar de bater nele, mas é inútil, e ele acaba de cara na areia. Kang continua analisando o caos e diz que é como estar preso em um lamaçal sem saída. Todos começam a entrar em pânico até que Helena, por um comunicado, diz aos cavaleiros para ficarem juntos, porque se eles se unirem podem superar os instrutores e avançar. A voz dela corta o pânico e os alunos começam a se ajudar a levantar. Assumindo o comando, ela diz que eles superam cada instrutor em 7 para 1 e que pequenas forças combinadas se tornam algo grande. O instrutor percebe que algo está errado e quando ele se vira, vê 2 gigantes agarrados às suas pernas. No meio dos ataques, o grupo tenta manter a posição. Helena diz aos seus colegas para formarem uma estrela de 5 pontas e ligarem os ombros em grupos de 10 para equilibrar o peso. Ryan assume o lado esquerdo e, pouco a pouco, os instrutores começam a ficar sem opções. Partindo para a ofensiva, Haklux agarra a perna de um professor para desequilibrá-lo. Jun diz que foi uma boa ideia e decide que é hora de se mover. Rafael é o único que resta, já que a formação que a garota montou é inútil para derrubá-lo. Nosso garoto percebe que a cintura do cara está exposta e, correndo para dentro, diz que vai colocar todo o seu peso no ataque. O problema é que o instrutor estava esperando por ele. Ele acerta um golpe e pergunta se o garoto realmente achou que ele cairia no mesmo truque 2 vezes. Nosso garoto cai no chão e o instrutor agarra seu braço, o torce e joga seu gigante no chão novamente. Pensando bem, o jovem diz que qualquer um com um mínimo de experiência militar entenderia o que aquele teste significa. É sobre forçá-los a trabalhar em equipe, então eles precisam tirar Rafael de jogo rápido se quiserem vencer. Com todos os outros ocupados, Jen decide arriscar sozinho e derrubar o inimigo principal. O instrutor pergunta se ele já está cansado e diz para ele recarregar sua energia enquanto ele se diverte batendo nos outros. O protagonista agarra a perna dele e, mostrando que ainda não acabou, ativa o overclock do seu gigante para aumentar o peso da pressão e impedir o oponente de andar. Irritado, o cara de cabelo branco diz para ele soltar a perna se não quiser se machucar. Com chutes batendo em sua cabine, nosso garoto começa a se sentir sobrecarregado, mas decide aguentar porque é melhor do que ser atingido no coração. Mantendo-se firme, ele se recusa a soltar a perna de Rafael e o instrutor, irritado, diz que se ele quebrar o gigante do garoto, os custos de reparo serão um problema. Os outros cavaleiros percebem que Rafael está exausto, e Helena diz que é hora de lidar com ele. Todos começam a correr enquanto Kang ainda está pendurado na perna do instrutor. Gritando, ele diz que suas mãos ainda estão livres e começa a levantar uma nuvem de poeira. Não tendo muito mais o que fazer para afastar os gigantes, o instrutor continua dando socos, mas acaba sendo engolido pelas 70 máquinas. Quando chegam à bandeira, os cavaleiros comemoram a vitória. No chão, o instrutor diz que vai deixar passar. Afinal, é apenas o começo, e ele mal pode esperar para ver até onde Kang pode ir. Nosso garoto sai de seu gigante depois de ser escoltado para fora e recebe muitos elogios pelo que fez. Com sua mana quase esgotada, ele está feliz por ter conseguido vencer alguém 15 vezes mais forte. Helena se aproxima e o agradece pelo que ele fez, mas o protagonista diz que ela foi a verdadeira estrela hoje. Enquanto isso, ela pensa que honestamente foi apenas uma covarde tentando evitar falhar. Deixando o medo de lado, ela diz que da próxima vez será a primeira a bloquear o oponente mais forte. Ron aparece e abraça nosso garoto enquanto o parabeniza. Em seguida, Haklux se apresenta e diz que o garoto foi seriamente impressionante. Um pouco mais longe, Rafael repreende os cavaleiros brancos que foram derrotados, e ele diz que deixou os alunos vencerem, o que significa que ele é o único que não perdeu. Todos correm para se preparar como lhes foi dito. Sozinho, o instrutor diz que isso foi divertido e gritando diz aos cavaleiros para voltarem aos seus gigantes porque o treinamento ainda não acabou. Todos dizem que estão exaustos, mas ele diz que eles ainda não viram nada. Correndo, John se pergunta se isso é realmente certo, especialmente quando ele vê um cavaleiro caído sendo chutado pelo instrutor. O outro professor, o que estava perto da bandeira, diz que depois de atingirem o alvo, eles têm que fazer outra volta. De novo e de novo. Um cara desmaia e é levado, enquanto Rafael diz que isso estraga a pontuação de resistência deles. Furioso, o protagonista diz que é abusivo, já que se esforçar tão imprudentemente não constrói músculos, muito menos energia amaldiçoada. Mas o problema é que os instrutores não parecem que planejam parar. Vemos os cavaleiros brancos se esforçando muito enquanto zombam de quem falha. Haklux acaba caindo e nosso garoto o ajuda a levantar.
Agradecendo, o cara diz que ele deveria continuar se movendo também. Discordando, Kang pensa que sentir uma dor forte o suficiente para matar deixa um trauma duradouro, e ele imagina que o objetivo do professor é garantir que apenas os que nasceram fortes consigam passar. Rafael vê o jovem parado e pergunta o que está acontecendo. Determinado a crescer, nosso garoto começa a desincronizar e acaba vomitando o almoço e desabando no chão, o que choca o instrutor. Como os outros cavaleiros, John acorda em seu dormitório e está satisfeito ao ver que seu nível de poder mágico agora é 204 depois de um bom descanso. Levantando-se, ele diz que seguir o processo de treinamento vai ser difícil, porque com um cronograma adequado seria possível crescer 3 vezes mais rápido. Couts entra no quarto e pergunta por que o garoto está rindo, e diz que o mandou surpreendê-lo. Não querendo chocá-lo assim, o protagonista diz que há uma razão para tudo isso, e quando alguém pergunta se ele vai voltar para o campo de treinamento, ele responde: "Na verdade, vou comer e dormir. Então, se o cara quiser comer carne de Goblin, ele deve vir comigo." 2 semanas depois, Dave pergunta no que o garoto está pensando. Vendo-o comer assim, enquanto todos estão olhando, Kang diz para ele parar de se preocupar e apenas comer também, porque como escudeiro, ele precisa de pelo menos alguma habilidade de luta. Observando seus colegas treinarem, o garoto diz que os instrutores estão ensinando tudo errado, e ele se pergunta se deve pegar o caminho mais seguro ou arriscar levar sua energia amaldiçoada ao limite absoluto. Respondendo a si mesmo, ele diz que tudo o que ele realmente precisa fazer é comer, para construir músculos e energia. Os cavaleiros terminam o treinamento, e quando vem o protagonista, perguntam se ele vai descansar de novo. Então eles dizem que seria melhor se ele simplesmente desistisse logo, e Garou fica feliz em ouvir isso. Em seu escritório, Harun diz que Gyun passou de gênio a preguiçoso da noite para o dia. Naquela noite, nosso garoto ensina Dave a segurar uma pedra de energia e fazer agachamentos. Então ele começa sua técnica de respiração para fortalecer a pressão intra-abdominal e facilitar o levantamento, além de treinar na área ao redor do centro de energia amaldiçoada, que é basicamente a base para tudo. Harun entra na tenda e pergunta o que diabos ele está fazendo, então ela diz que acabaram de anunciar o cronograma de avaliação pessoal, quem não cumprir será expulso imediatamente. Nosso garoto não se importa e continua trabalhando seu core. Em seu quarto, Harun pergunta a Rafael o que ele pensa sobre aquela missão. Rafael diz que a maioria dos instrutores está convencida de que os cadetes vão se sair terrivelmente mal, mas quando perguntado sobre Kang, ele diz que não consegue imaginá-lo perdendo para ninguém. Harun diz que esse é o problema. Ele percebeu que o garoto está pulando o treinamento de propósito, como se estivesse rindo na cara dele, e isso não pode passar, então o plano dele é expulsá-lo, já que, além de tudo, ele caiu muito de rendimento. Virando-se, ele pergunta a Couts o que ele pensa. Couts apenas diz ao diretor para fazer o que ele achar melhor, o que choca Harun, mas ele diz que não acha que o garoto está sendo preguiçoso só porque quer. Bossil imagina que isso significa que ele ainda tem algo a mostrar. De volta ao campo de treinamento, o cara de cabelo branco diz que nesta rodada todos os 78 cavaleiros lutarão ao mesmo tempo e 14 serão eliminados. Então, quem sobrar será dividido em 2 grupos para um teste de resistência em estilo de torneio. Descobrimos que as regras são simples. Se as costas do gigante de alguém tocarem o chão, ele está fora. Também é permitido formar equipe contra alguém, mas vencer um oponente 1 contra 1 dá pontos bônus. E se algum cadete não estiver feliz com sua pontuação, pode solicitar uma luta de resistência 1 contra um instrutor. Quando ouvem o sinal, todos se movem para a posição, alinhando-se. Girot pergunta o que Kang vai fazer para vencer e diz que ele nem vai passar da primeira rodada. Já que ele estava descansando enquanto todos os outros treinavam duro, é justo se eles se unirem para tirá-lo. Os cavaleiros concordam e dizem que um cara como ele é ruim para a equipe. Respirando fundo, nosso garoto diz que está pronto. Ele esperava o ódio e a hostilidade. Abrindo uma chamada de canal privado, Rowan diz que sabe que ele está confiante em seus próprios métodos, mas desse jeito ele será eliminado na primeira rodada, então seria melhor se eles lutassem juntos. Sorrindo, o protagonista diz que isso a coloca em perigo também, mas ela diz que é a mais forte naquele centro de treinamento. Harklux entra no chat e diz que vai ajudar o garoto e garantir que ele seja avaliado corretamente. Dian diz para todos pararem de se preocupar com ele e focarem em si mesmos. Rafael começa o teste e os cavaleiros atacam o protagonista. Animado, ele está confiante em sua energia demoníaca, já que sem ela, você não pode operar um gigante ou realizar ataques explosivos. Ele maximiza a pressão em seu abdômen para fortalecer o core de seu gigante, então ele transfere o poder para seus punhos sem perder energia. Nosso garoto acerta o primeiro golpe e manda um oponente voando. Animado, ele celebra seu primeiro ponto bônus e vai atrás do próximo, dizendo que um core fraco é o motivo pelo qual seu oponente cai no chão tão facilmente. Vendo isso, os outros começam a se perguntar como isso é possível já que o garoto mal treina. Sabendo que seu nível de energia amaldiçoada é maior que o da maioria dos cadetes, Dian diz que vai mostrar a eles como é o treinamento de verdade. Na segunda rodada, a regra é que apenas 2 cadetes podem obter a pontuação máxima, e quem recuar mais de 2 passos ou desabar perde. O protagonista pensa que é ridiculamente bárbaro, mas ele não tem muita escolha a não ser continuar. Um cavaleiro o ataca dizendo que não vai desistir de jeito nenhum. Quando é atingido, Kang nem se mexe e diz que os socos do outro cara são fracos porque ele não é estável. Então é a vez dele de mostrar como se faz, e com um único golpe, o outro gigante cai. Feliz com mais uma vitória, o garoto diz que você tem que fortalecer seu core. Rafael pergunta a Couts até onde ele acha que o protagonista vai, e ele diz que talvez a 4ª ou 5ª rodada. Quando alguém pergunta se isso não é um exagero, o cara diz que o instrutor fala muito pra alguém que já perdeu 2 vezes. Então ele acrescenta que será difícil para o garoto deles enfrentar cadetes com talento natural.
Depois de mais algumas rodadas, um cavaleiro tenta acertar um golpe em Kang, mas obviamente nada acontece. Dando um soco pesado, ele diz que o cara falou todo aquele lixo só pra acabar se machucando. Os instrutores ficam chocados ao ver o garoto chegar às quartas de final. Olhando ao redor, Rafael percebe que Haklux foi derrotado por Jiro, mesmo sendo um dos trabalhadores mais dedicados. Pensando bem, ele diz que essa avaliação é claramente desfavorável aos cadetes de Yokimune, já que é basicamente impossível vencer cavaleiros que treinaram por anos desde a infância vindos dos arredores. De repente, ele vê Kang lutando contra um Freeman e percebe que ele está usando algumas habilidades insanas para reforçar sua postura defensiva. Ele só precisa descobrir como ele está fazendo isso como cadete. Então Rafael lembra que o garoto não seguiu o programa, e a ficha cai. Atacando seu oponente, o garoto vence novamente, e o instrutor finalmente conclui que ele pode fazer tudo isso porque não seguiu o programa. Então vem a final do grupo 1, Helena vs Rowan. Depois de trocar 6 golpes, ambas as garotas ainda estão de pé. Couts pensa que a garota de cabelo lilás não está usando todo o seu poder e se pergunta de onde ela é. Depois de levar um golpe, a loira é eliminada e é hora da próxima final. Kang vs Garou, que tem muito mais energia demoníaca. Pensando bem, o protagonista decide que seu oponente é imbatível, mas ele vai desafiá-lo de qualquer maneira e ir além de seus limites. O loiro se prepara para dar seu primeiro soco. Ele o acerta limpo, dizendo que este lugar não é para lixo como ele. Mantendo sua posição, o garoto diz que ele pertence a este lugar e seu futuro começa agora, porque não importa o que aconteça, ele deixará sua marca, o que significa que seu oponente é o solo onde suas raízes serão plantadas. O garoto avança e grita que agora é a vez dele. Enquanto isso, Rafael pensa em como sempre acreditou que seria designado para o núcleo pioneiro, onde só os melhores cavaleiros vão, mas não importa quantas vezes ele se esforçou, ele nunca chegou onde queria. E agora ele está assistindo a um cavaleiro do mesmo lugar que ele quebrar todas as regras e crescer mais rápido do que qualquer outro. Kang verifica quanta energia demoníaca ele tem e decide colocar tudo em seu punho. Ele acerta Garou de frente e é jogado para trás. O protagonista espera que ele caia, mas ele não cai, e Garou diz que não será derrubado por alguém como ele. Então ele diz que desta vez vai terminar a luta. Uma explosão acontece no momento em que Kang é atingido, e quando a poeira baixa, todos veem que o garoto bloqueou o golpe e ainda está de pé. Sabendo que está em desvantagem, ele decide colocar toda a sua força em um único soco novamente, porque senão ele vai perder. Correndo para dentro, ele reza para que funcione desta vez. Garou é esmagado com força, mas ele permanece de pé. O problema é que o protagonista não tem mais energia demoníaca. Avançando, o inimigo diz que acabou agora, sem perceber que o garoto vai continuar na pura força de vontade até o fim. Ele fecha os olhos e espera pelo impacto, mas nada acontece porque o loiro desmaia antes de conseguir terminar o ataque. Enquanto levam o garoto embora, todos se perguntam como aquilo aconteceu. Respirando fundo, Kang se sente aliviado por ter conseguido. Rafael se aproxima e pergunta o que diabos ele fez para ficar tão forte sem participar do treinamento. Sorrindo, o protagonista diz que apenas fez algumas escolhas e analisou cientificamente qual método funciona melhor, já que os cavaleiros têm que escolher seu próprio caminho e assumir a responsabilidade por suas escolhas. Pensando, o instrutor se pergunta se ele alguma vez tentou outros caminhos e acaba pensando que talvez ele seja apenas um soldado comum, diferente do garoto. Feliz, o garoto imagina que, pouco a pouco, seu nome será gravado naquele reino e por todo o continente. No escritório do diretor, Harun se recusa a acreditar que Kang venceu e diz para o cara de cabelo branco trazer o jovem até ele. Mais tarde, os dois se encaram e o homem grita que, a partir daquele momento, pular o treinamento é proibido. O protagonista diz que quer se formar naquela academia como o melhor cadete, mas isso será impossível se ele seguir o programa de treinamento padrão, já que há uma lacuna de treinamento de 5 anos entre os cadetes Yokimane e os trainees Freeman. Curioso, o comandante pergunta se o garoto realmente acha que pode alcançar o primeiro lugar usando seus próprios métodos, e quando ouve sim, ele fica ainda mais bravo. Já que ele se vê muito parecido com Guillaume, ele decide que pisar nele não vai adiantar nada, e diz que Rafael tem que apoiar totalmente o garoto em seu treinamento, mas Rafael terá que assumir a responsabilidade se as coisas derem errado. Quando os garotos saem da sala, Basil pergunta o que Couts pensa. Couts diz que normalmente seria impossível, mas Kang não é nada normal. No dia seguinte, o protagonista tenta equilibrar a força da parte inferior e superior do corpo. Enquanto isso, o Cavaleiro Negro tenta convencê-lo a se comportar e atingir as pontuações exigidas. O homem pergunta como o garoto planeja conseguir 90 pontos em resistência se ele continua faltando aos treinos. David diz que se ele fizer 100 pontos, pode descartar essa categoria, o que equilibraria as coisas. O garoto não diz nada, o que deixa o instrutor furioso com a teimosia dele. Vemos que o objetivo do menino é continuar fazendo repetições até ficar totalmente exausto, e então descansar um pouco. Ele pergunta ao cavaleiro quanto aquela barra pesa. O cara diz que uns 300 quilos por aí, então o protagonista diz que na semana passada ele levantou 250 10 vezes, e agora está levantando 300. Então só isso já responde às dúvidas do homem. Seu caminho incerto traz recompensas maiores. Couts diz que, de qualquer forma, a única maneira de ele passar é ficando em primeiro ou segundo lugar, e especialmente porque a avaliação final é muito rigorosa, eles serão obrigados a ir além dos limites e enfrentar monstros reais em uma missão muito perigosa. O protagonista diz que entendeu tudo e pede licença para voltar logo a treinar. David e o cavaleiro concluem que o garoto é basicamente viciado em levantar peso. 3 meses depois, descobrimos que Dian atingiu o nível 507 de energia demoníaca, tornando o terceiro cavaleiro mais forte do centro de treinamento.
Além disso, ele conseguiu superar Helena quando se trata de focar energia em um único golpe, e seu domínio e controle são inigualáveis, mesmo entre os instrutores. O garoto também ficou em primeiro lugar nas 5 avaliações que fez e começou a ser reconhecido por todos. Com tudo pronto, ele aguarda ansiosamente o dia da avaliação final porque realmente quer ver o mundo fora da zona. Quando o dia chega, Rafael explica que a missão é tanto uma avaliação quanto uma tarefa de reconhecimento preliminar para o esforço real de retomar a Terra fora da zona. Então eles terão que destruir núcleos para eliminar as anomalias. Vemos que os cavaleiros estão indo para a Floresta das Feras, que tem anomalias mais leves, como árvores retorcidas e alguns monstros. Mas quanto mais perto eles chegam do centro e da árvore no fundo da floresta, onde o núcleo pode estar, mais criaturas eles encontrarão. Então eles precisarão avançar lentamente para dentro, limpando os monstros do perímetro externo primeiro. Todas as batalhas serão gravadas pelo gigante, e quanto mais monstros eles eliminarem, maior será a pontuação. Além disso, o grupo será acompanhado por 25 instrutores e deverá seguir todas as ordens e emergências. Quando chega a hora, os gigantes começam a se mover. Ao esbarrar em Kang, Helena diz que desta vez ela vai vencer. Haklux aparece também e diz que verá o garoto no núcleo pioneiro. Sorrindo, Rohan deseja boa sorte ao garoto, e o menino fica feliz por finalmente ser notado e ter amigos. Sentindo-se ousado, ele sugere que eles olhem mais fundo na floresta em vez de começar pelas bordas, mas com cuidado, é claro. Como ninguém responde, ele pensa que foi ignorado. Mas depois de alguns segundos, o trio fica animado para explorar em equipe, então eles concordam em avançar gradualmente até chegarem às profundezas, onde explorarão juntos. Enquanto correm, Kang percebe que o lugar é enorme, mas graças ao radar, ele consegue ver o terreno como se estivesse na palma da sua mão. Ele dá uma olhada nas árvores, que parecem trolls. De cima, vemos que há inimigos por perto, seguindo o garoto de forma sorrateira. Quando ele se vira, sente algo estranho e começa a se perguntar o que é e de onde vem. Depois de olhar ao redor, Kang avista 3 orcs escondidos e se prepara para lutar. Os monstros têm 1800 de energia demoníaca, 3 vezes mais que o garoto. Mesmo assim, ele está confiante, já que está armado. Então sua primeira caçada começa. Fazendo o primeiro movimento, ele sai correndo. Isso coloca os orcs em alerta máximo. Do nada, as criaturas começam a correr, mas em segundos nosso garoto pega o primeiro e o transforma em uma bola de beisebol. Quando sua unidade de processamento sensorial entra em ação, o jovem diz que é como se o tempo congelasse. Então, depois de desviar do golpe, ele pensa: agora é a minha vez. Os monstros são lançados para longe e ficam caídos, mostrando como é o verdadeiro poder de um gigante. Animado, Kang se pergunta quão fortes são as máquinas que lutam nas linhas de frente. Em outro lugar, Rohan fica chocado com o que ele conseguiu fazer, enquanto os outros aproveitam aquela onda de poder. Todos decidem que é hora de acelerar e chegar ao centro. Depois de correr pela floresta por um tempo e se sentir imparável, o protagonista encontra um bando de goblins dizendo que não está desarmado. Ele pergunta o que eles vão fazer, então começa a distribuir tapas usando apenas a mão esquerda. Depois de derrotar todos, ele percebe que há algo escondido mais atrás, e descobre que agora tem que lutar contra um gigante de pedra de 6 metros de altura. Dando o primeiro soco, nosso garoto diz que vai mostrar o que é impacto de verdade. E depois de irritar o grandalhão, ele diz que é hora de jogar beisebol de novo. O inimigo começa a avançar enquanto ele se prepara para balançar. Então, depois de acertar um golpe limpo, Kang decide encerrar a luta. O monstro de pedra cai no chão, basicamente esperando o pior. Vemos que, além do protagonista, todos os seus amigos também são imparáveis, determinados a ir o mais fundo possível. Mais tarde, nosso garoto se pergunta quão fundo esse lugar realmente vai. Então, de repente, uma transmissão geral começa, revelando que um monte de cavaleiros estão em apuros naquele exato momento. Sem entender nada, Kang pensa: que diabos está acontecendo lá fora? De repente, algo começa a sair de entre as árvores e o protagonista sozinho tem que enfrentar 5 ogros. Mesmo sem saber o que está acontecendo, ele afasta o medo e diz que vai lutar primeiro e pensar depois, especialmente porque é a primeira vez que ele enfrenta esse tipo de criatura. Um ogro com 15.000 de energia demoníaca. Nosso garoto se move primeiro e com um golpe certeiro acerta um ogro na cabeça, mas para sua surpresa, ele absorve o impacto. Ainda assim, ele continua pressionando até que o monstro o acerta com um chute. O jovem percebe que seu inimigo é forte o suficiente para aguentar até mesmo um golpe de gigante, o que complica as coisas, especialmente porque bloquear dezenas de ataques de uma vez é impossível. Kang ativa sua habilidade de overclock para se fortalecer. Então, ele começa a dar socos em quem tenta se aproximar. Pulando, ele atinge um oponente que já estava no chão e rapidamente percebe que está prestes a ser atacado por trás. Contra-atacando, o protagonista diz: "Onde você pensa que vai?" E o agarra pela cabeça, batendo-o em um tronco de árvore. Um ogro o agarra pela cintura, forçando-o a usar os cotovelos, até que apenas os ogros restem. Depois de um combo de ataques realmente impressionante, uma explosão em outro lugar chama a atenção do jovem. Ele se recompõe e se pergunta o que está acontecendo do outro lado da floresta, porque se for um ataque coordenado, isso pode se transformar em um massacre total. Um instrutor avisa que uma anomalia repentina apareceu e ordena que a missão seja abortada imediatamente, então todos lá precisam sair da floresta o mais rápido possível. Então eles percebem que a floresta está se movendo. Um cavaleiro é pego por raízes que começam a rastejar como cobras. Parado, Jian ouve todos os gritos e percebe que se as árvores mudarem o terreno, os mapas serão inúteis.
Então ele começa a chamar os outros pelo rádio e, por sorte, consegue uma resposta de Helena, Harklux e Rowan. Sorrindo, nosso garoto diz que escapar não será fácil, mas é possível se trabalharem juntos e não perderem o foco. A Ruiva pergunta se todos estão presos, mas Jean diz que não, porque há um lugar que nunca muda. Então eles precisam se encontrar na árvore gigante e destruir o núcleo eles mesmos.